Deus, para cumprir aquela promessa, Deus precisava trabalhar ao redor de Davi. Deus precisava trabalhar no ambiente onde Davi estava. Deus precisava fazer Davi sair do anonimato e tornar-se uma pessoa conhecida. Deus precisava tirar Davi de trás das ovelhas para o exaltar, para cumprir a sua promessa. E Deus, ele vai usando os seus meios. E o interessante da passagem de 1 Samuel 17, e por isso eu escolhi esse texto para fazer essa mensagem de hoje, é que Deus, ele usa o caminho da luta para exaltar Davi, para manifestar a glória dele na vida de Davi. Deus poderia escolher o caminho da facilidade. Deus poderia escolher o caminho do milagroso. Ele poderia simplesmente fazer aparecer algo. Deus poderia simplesmente fazer existir algo do nada para fazer a obra da vida de Davi. Mas Deus não faz assim. Ele é Deus. Ele poderia, de uma forma miraculosa, pegar alguém que hoje é um pobre e simplesmente exaltar essa pessoa e ela acordar rica no outro dia. Deus poderia fazer isso. Deus poderia simplesmente nós abrirmos esta igreja e Deus encher essa igreja de pessoas, encher essa igreja de obreiros, para que a obra crescesse mais do que ela já tem crescido. Deus poderia fazer isso. Seria o caminho miraculoso, seria o caminho do espetáculo, mas Deus não escolhe isso. Deus não escolhe o caminho do espetáculo. Deus, ele geralmente não escolhe, eu não estou aqui dizendo como Deus trabalha, mas geralmente ele não escolhe o caminho miraculoso para fazer uma obra, não. Deus, ao contrário disso, ele escolhe os caminhos difíceis, os caminhos cheios de pedras, os caminhos cheios de dificuldades, para exaltar as nossas vidas. Porque uma vez que nós passamos pelo caminho de pedras, pelo caminho de dificuldade, quando nós chegamos lá na frente, nós não chegamos lá na frente com o nariz erguido, nós não chegamos lá na frente com o coração cheio de soberba, de vaidade, mas nós chegamos lá na frente cheio de cicatrizes, cheio de marcas, cheio de feridas. E quando nós chegamos lá na frente, nós respiramos bem fundo e falamos: eu cheguei aqui, não foi porque Deus foi lá na frente e facilitou tudo, não. Eu cheguei aqui, eu vim me arrastando, eu vim me machucando, mas eu cheguei aqui porque o Senhor me trouxe, e toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Deus. Aleluia! Que bênção, hein? Que bênção, irmão, que bênção! Está vendo esse prédio que nós estamos aqui hoje, esse lugar? Sabe como que Deus deu esse prédio para a nossa igreja? Sabe como que Deus deu esse prédio para a nossa igreja? Nós juntamos moedas. Fala para o teu irmão lá, nós juntamos moedas para comprar esse prédio para o nosso irmão. Amém? Nós juntamos moedas para comprar isso aqui, irmãos. Nós vendemos latinha de alumínio para comprar isso aqui. Aleluia. Nós fizemos cantina para comprar isso aqui, irmãos. Nós vendemos pão de mel, lembra, irmão? A gente vendeu pão de mel para comprar isso aqui. Nós fizemos sorteios aqui, sorteamos várias coisas aqui para comprar esse prédio. Sorteamos de tudo que você possa pensar, irmãos, para comprar esse lugar aqui. Deus poderia ter trazido alguém com o valor e de falar: está aqui, ó, está aqui o valor que precisa para comprar um prédio, ou comprar um prédio 2 vezes maior do que esse. Deus poderia ter feito isso. Eu não duvido que Deus faz isso. Mas sabe qual foi o caminho que Deus escolheu? Um caminho cheio de pedras, um caminho difícil, onde nós juntamos as moedas, onde nós guardamos o recurso, onde nós parcelamos o final, o restante que precisava. E Deus manifestou a glória dele, e a glória dele é toda, irmãos, para ele. Por quê? Porque a obra está sendo feita para a honra e glória do nome do Senhor. Às vezes nós pensamos que por servirmos a Deus, nós teremos uma vida com mais facilidade.
Eu já fiz provas na faculdade achando que porque servia a Deus, eu já estaria vendo lá o X de vermelho ali onde deveria preencher, e eu nunca vi esse X, irmão. Não estou dizendo que Deus não pode fazer isso, Deus pode fazer isso sim, irmão. Mas não existe um caminho de facilidade para quem serve a Deus. Para de achar que vai existir um caminho cheio de facilidades, porque isso não vai acontecer. Com Davi não foi assim. Para Deus começar a exaltar Davi, sabe o que Deus fez? Deus preparou 3 afrontas para Davi. Diga assim por irmão do lado: Deus preparou 3 afrontas para Davi. Vamos ver quais foram as 3 afrontas. Vou ficar aqui no capítulo 17. Pega a sua Bíblia. Capítulo 17. Diz aqui a palavra do Senhor, só para você entender o contexto. Teve um dia que o pai de Davi, Jessé, falou para Davi: olha, filho, vai lá no campo de batalha. Vai lá onde estão os filisteus e os israelitas. Era um lugar chamado Socó, em Judá. Então existia um vale. De um lado estavam os filisteus acampados, de um outro lado do vale existia então um vale no meio, do outro lado estavam os israelitas. E Jessé falou assim: vai lá, vai ver como seus irmãos estão, leve comida aos seus irmãos, leve farinha, leite, leve pães, leve queijo para o chefe da companhia deles, e pergunte aos seus irmãos como eles estão. E Davi então pega lá aquela comida, pega lá aquela refeição e leva aos seus irmãos. Davi chega até o vale de Socó, encontra os seus irmãos, entrega a eles a comida. E Davi pergunta: como que estão as coisas? A guerra, os confrontos, alguém morreu, alguém está ferido? Davi começa a conversar com os irmãos. E enquanto ele estava conversando, a Bíblia diz que um filisteu chamado Golias, que era um homem que fazia parte dos descendentes de Anak, eram homens altos de 3 metros de altura. Esse tal Golias, ele começa a gritar lá no meio do vale de Socó. Ele começa a gritar: ei, não tem homem em Israel para vir lutar comigo? Não tem nenhum homem, não tem nenhum soldado para vir lutar, para pelejar contra mim. Se eu perder, nós filisteus serviremos vocês, mas se o soldado de vocês perder, vocês nos servirão. Não existe um homem aí para lutar comigo. E o texto vai dizer que ninguém teve coragem de descer lá no vale para lutar com ele. E quando Davi ouviu aquilo, ele falou: mas que conversa é essa? E Davi chegou para o seu irmão mais velho, Eliabe, e falou: eu vou descer lá. Ninguém tem coragem? Eu tenho. Eu vou descer lá para lutar contra ele. E olha o que diz aqui, o versículo 28. Pegou aí a sua Bíblia? Olha o que diz o versículo 28. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Ou seja, quando Davi falou que ia lutar, o irmão não compreendeu. O irmão falou: você está com brincadeira, o que você está fazendo aqui? Quem mandou você vir aqui? Eu vim trazer a comida. Que comida? Quem quer saber de comida? Quem você pensa que é para querer lutar contra este gigante? Volta a cuidar daquelas ovelhas que ficaram no deserto. Ou seja, você não tem condição, você não é um nada, você é um fraco, você é um pequeno. O próprio irmão de Davi olhou para ele e falou: você não pode, você não tem capacidade para isso. Sabe quem o diabo usa para afrontar? Aqueles que estão ao nosso lado,
aqueles que têm observado a nossa vida, às vezes uso da própria casa, às vezes uso da própria família para te afrontar, para dizer que você não pode, para dizer que você é um fraco, para dizer que você é um derrotado. Mas o Senhor, Ele estava com Davi, era Deus que já estava enchendo Davi da unção dele para fazer a diferença. Deixa quem quiser falar, pode ser que alguém da tua família te afronta, pode ser que alguém que esteja ao teu lado diga que você é um derrotado, que você é um fraco, mas o Senhor, Ele está contigo, e Deus, Ele